Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Vocês dormiram bem? Dormiram bem? Isso é importante, né? Acordar num domingo de manhã e não ter dormido bem não é legal. Bom, como o MV falou, eu também sou conhecido como Codó, por causa da minha cidade do Maranhão. Minha família toda está no Maranhão, meus pais, tenho duas irmãs, Jordânia, a mais velha, Carol, a mais nova, e a sobrinha Alice, que nasceu recentemente, vai fazer um ano agora, no dia 24 de... Hoje é que dia? Meu Deus do céu, gente. Amanhã, gente, ela vai fazer um ano. Meu Deus do céu. Se estiver assistindo aí, gente, ó, beijo. Amanhã ela faz um ano, mas enfim, saí de lá com 17 anos e aí morei no Piauí, morei em São Paulo, morei no Rio, depois mudei para o Paraná. Oi, Mavi, bom dia. Nunca esquecerei daqueles 4 sapos, viu? E aí depois eu mudei para o Paraná, morei em Maringá e voltei, retornei em São Paulo e estou lá até hoje, né? Eu também sou palhaço, trabalho como palhaço há 12 anos, trabalhei com a Missão Jovens da Verdade, com o Daniel Coelho, o pastor Daniel Coelho, que já esteve aqui com vocês também, Paulinho Palhaço, que acho que já veio aqui, né? Também amigo de longa jornada. E, mais recentemente, estive lá no Rio Grande do Sul, a gente foi para ficar uma semana, ficou 2, quando eu vi era 23 de dezembro de 2024. Comecei no dia 11 de maio e saí de lá no dia 23 de dezembro, atuando como palhaço 8 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 31 dependendo do mês. E foi uma experiência muito preciosa, porque a gente chegou com o choro do luto, do lamento, da dor, da perda, e saiu de lá com o choro da saudade, né? Porque a gente fez muitas amizades, Deus nos apresentou muitas famílias, essas que vocês viram aqui, que perderam suas casas. E no decorrer aqui a gente conta também algumas histórias para vocês do que aconteceram lá. Disseram para mim que o tempo da mensagem depende de quem está falando, né? Mas disseram para mim que tem almoço, então vai até o horário do almoço, tá? Prometo. Quando era criança, eu acho que eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, lá no Maranhão, a nossa casa ela tinha um quintal muito grande, igual os daqui de vocês também. E minha mãe fala, meus pais falam que eu tinha o hábito de ficar andando no quintal, mostrando para as pessoas que eu era um menino forte. Aí eu cortava uns negócios de banana, botava nas costas e saía mostrando para as pessoas que eu era muito forte. Tá? E ficava desbravando o quintal de casa, subia nas árvores e tal. E um dia, depois desse dia de aventuras, né, que eu saía cedo para me aventurar, acordava cedo, de manhã tomava café e ia me aventurar no quintal de casa. Passou o dia, passou a tarde, almocei, voltei, né, para trabalhar nas aventuras. E o meu pai conta que eu desapareci, sumi. E aí eles começaram a me procurar. E o fim do dia estava chegando, estava anoitecendo e nada de encontrar o Diego aventureiro, o Codó aventureiro. E aí meu pai conta que eles gritavam, né? Diego, Diego. E nada de eu aparecer, e nada de falar nada. E aí vai os pais, você sabe que quem você é pai, você que é vô, vó, sabe, né? Desespero. Uma criança de 4, 5 anos desaparecer assim, do nada. E aí, meu pai lembrou que no quintal de casa, ele estava construindo uma fossa. Chama fossa aqui também, né? E aí ele pensou, vou lá, vai ver se esse menino não está lá naquele negócio. E aí ele vai, se aproxima da fossa, assim, já estava escuro, olha para baixo, tá lá, eu, cabeçudo, olhando para cima, com aquelas 12 petecas de olho assim, todo sujo de barro, no meio daquele buraco. E ele fala, nós estamos te procurando o dia inteiro, rapaz. Por que estamos te gritando, estamos chamando teu nome, por que você não responde? Eu não sei dizer para vocês até hoje por que eu não respondia. Não sei dizer o que aconteceu. Mas essa história do meu início, da minha jornada, né, como criança, ali, me lembrou de uma outra história. Esse Gênesis, né, esse início. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3,
a partir do versículo 8. Texto muito conhecido também, mundialmente, até por quem não é de igreja nenhuma, né? Uma história muito conhecida. Versículo 8, capítulo 3, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Até aqui. Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que a presença do Teu Espírito nos conduza nesse tempo, que os nossos corações estejam sensíveis, abertos àquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã de domingo, para a glória do Teu nome. Por isso nós oramos e por isso nós te agradecemos, no Teu nome, Jesus. Amém. Nós, seres humanos, todos nós somos fugitivos. A gente tem dentro de nós a fuga. Fugir faz parte de nós. Desde criança, a gente foge. Quando a gente faz alguma coisa errada, ou quando a gente supõe que fez alguma coisa errada, mesmo que a gente não se esconda literalmente, as nossas emoções, elas ficam aceleradas, como que se quisessem se esconder dentro dessa caixinha que a gente chama de cabeça. Se esconder ali de um jeito que ninguém possa nos encontrar e a gente finalmente fique seguro, se sinta seguro. Então, está na nossa natureza fugir, é nosso isso. A gente está sempre se escondendo de alguma coisa, sempre fugindo de alguma coisa. Esse texto que a gente acabou de ler, ele traz algumas coisas que eu queria que você me acompanhasse aqui rapidamente. Logo no início, no versículo 8, olha o que o texto diz. Ouvindo, ouvir, orelha, a minha é bem fácil de demonstrar, né, que é grande, ouvir. Ouvir o homem e sua mulher, os passos, olha que coisa, é bem visual, né? Ouvir os passos do Senhor Deus que andava também. E por onde que ele andava? Pelo jardim. Não é fácil de visualizar um jardim? Né? Aqui na frente da igreja tem um jardim lindíssimo. Aqui é fácil da gente visualizar um jardim. Né? A gente imagina como ele seria, cada um com a sua imagem de jardim. E quando soprava o vento, a brisa, também é fácil da gente visualizar, imaginar. A brisa, tudo é muito, muito real, a brisa do dia. E aí diz que eles se esconderam da presença do Senhor, Deus, entre as árvores. Todo mundo consegue imaginar e ver uma árvore. Todo mundo já viu uma árvore, né? Todo mundo aqui já subiu numa árvore? Vamos só fazer essa... Ok, muito bem, muito bem. Quem nunca subiu numa árvore? Vamos lá. Ainda dá tempo, hein, gente? Ah lá, ainda dá tempo, hein? Quantos anos você tem? Ah, dá tempo? Que é isso? Vamos lá, vamos agilizar isso aí. Então, tudo é muito visível, tudo é muito palpável. E uma coisa que o texto aqui vai deixar claro para a gente é que Deus, Ele está perto do nosso dia a dia. Deus está perto de um jardim, Deus está perto da árvore, Deus está perto de quando a gente pega a chave de casa, abre a porta e vai sair para trabalhar, quando a gente vai sair para a escola. Deus está perto de nós, Deus está perto da nossa realidade. Isso é um fato. O texto está mostrando claro, olha, Deus encontrava com eles no fim do dia, quando o sol estava se pondo, Deus preparava ali o chazinho da tarde, o chimarrão, né, o tererê, e esperava eles para conversar. Todos os dias no fim da tarde, soprava aquela brisa fresca, e eles estão lá esperando, xicrinha, cafezinho, o sol se pondo, e Deus encontrava eles ali. Então, tudo muito real. A dificuldade nossa é aceitar o fato de que Deus está perto. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para a gente, é acreditar e aceitar que Deus está perto. É muito difícil a gente acreditar que Deus está aqui agora.
Porque a gente olha para os bancos da igreja e vê que alguém fez esse banco, as paredes, a gente visualiza mais a rotina de vir, de voltar, a gente pega o carro, sai, volta, vai para casa, e aí vive a vida. A gente não consegue visualizar Deus presente nisso, porque a gente acha que Deus é grande demais para se humilhar e sentar num banco desse aqui que foi feito pelas nossas mãos. Deus não vai estar perto, assim, tão perto. Não, Ele vai estar perto se a gente melhorar o ambiente, se a gente melhorar as nossas relações aqui. Deus, deixa eu olhar se está legal para eu fazer parte dessa reunião. Gostei, hoje está bonito, vou lá. É assim que a gente entende. Porque a nossa natureza é visualizar um Deus distante de nós, e se a gente perceber que Ele está se aproximando, a gente foge. Essa é a nossa natureza, é fugir de Deus. Acontece que o texto também, do mesmo jeito que ele mostra para a gente que Deus se faz presente no nosso dia a dia, e daqui a pouco, inclusive, presente no almoço, amém, irmãos? Amém. Presente no nosso almoço, naquele tempo de comunhão, da mesma forma que Ele se faz presente na nossa vida, a gente também precisa lembrar que Deus, Ele caminha conosco e, sabendo que nós somos fugitivos, Ele insiste em estar perto de nós, mas nós pensamos o tempo todo, de alguma maneira, que a gente tem a capacidade de se esconder de Deus. E a gente vai treinando todos os dias, até quando a gente vai aprimorando isso. Então, no início, a gente começa de um jeito muito, talvez, mais simples, né? De achar, não mereço a presença de Deus, então hoje nem vou orar, nem vou ler a Bíblia, não estou em condições de fazer isso. Minha semana não foi boa. Então a gente imagina, a gente visualiza esse cenário. E a gente acredita que a gente consegue fugir de Deus, mas o texto deixa claro que isso não é possível. Porque o texto vai dizer mais na frente que quando Deus se aproxima e Ele pergunta, Ele fala, onde você está? E aí tem uma resposta. Eu ouvi os teus passos, por isso fiquei com medo e me escondi. Ou seja, Deus sabe onde nós estamos. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Mas, pasmem, para a sua surpresa e para a minha surpresa, nós não conseguimos fugir de Deus. Mas, mesmo assim, a gente continua tentando. É nosso. Está em nós. Fugir de Deus é um exercício que a gente pratica todos os dias. A gente está fazendo isso o tempo todo. Então, a gente sabe que a gente não consegue. Mas mesmo assim a gente continua tentando e mesmo assim a gente continua fazendo. Fugir de Deus está em nós. Mas esse exercício nosso, diário, ele é confrontado por esse movimento de Deus, porque o texto também deixa claro que Deus é que vem se aproximando de nós. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos encontrando maneiras das mais diversas de fugir de Deus. Então, quando a gente já diz que nós não temos mais relação nenhuma, por exemplo, você tem um hábito de frequentar a comunidade, a igreja, mas de alguma maneira você não tem vivido uma relação boa com Deus. Mas, por medo de ser excluído da comunidade, a gente aprende um negócio que a gente chama de religião, ou de religiosidade. O que é a religiosidade? São os métodos que a gente aprende, a cartilha que a gente aprende a seguir, para que quando a gente se sentir ameaçado por alguém, ou que a gente perceba que nós estamos com a nossa nudez exposta, alguém vai descobrir o nosso afastamento, a gente pratica a religiosidade. A gente vai seguindo esses padrões de comportamento, de coisas, que se as pessoas olharem para a gente, elas não vão perceber nada, e está tudo ok. Jesus, quando ele, no seu primeiro milagre, do casamento, uma das coisas que ele faz é essa. Na frente da casa tinha os potes, que era para onde os judeus chegavam e eles lavavam as suas mãos, o processo de purificação do judeu, para entrar naquele lugar. Então, quando ele molhava as mãos, e molhava e se lavava, e se purificava, todas as pessoas estavam vendo que ele estava se purificando. Então, ele entrava naquele lugar e as pessoas viam, essa pessoa é pura, ela se purificou.
E quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele pega exatamente aqueles potes, tragam para dentro, e ele transforma aquela água, enche esses potes aí, e ele transforma essa água em vinho, e as pessoas na festa tomam aquele vinho. O que ele queria dizer é que agora, quem caminha da parte de Deus, não se purifica externamente. São aqueles que se purificam de dentro para fora. Agora, quem caminha com Jesus deixa as pessoas às vezes até confusas. Porque as pessoas ficam tentando decodificar os processos religiosos que a gente aprende, os comportamentos, e elas não conseguem acompanhar. Porque elas não conseguem ver o coração e a transformação que Deus está fazendo de dentro para fora. Então tem muitas pessoas, irmãos e irmãs, que quando a gente olha para elas, elas ainda não têm o estereótipo parecido com aquilo que a gente está acostumado a dizer, esse é um seguidor de Jesus. Mas Deus sabe o processo que Ele está construindo no coração daquela pessoa. E só Ele sabe. Então a gente vai aprendendo esses comportamentos e são as maneiras que a gente tem de continuar fugindo, mesmo aqui dentro dos nossos espaços, onde a gente vem para celebrar a Deus, e mesmo aqui dentro, a gente já aprendeu, a gente sabe como a gente se porta, a gente sabe se você chegar sempre no horário, uma forma que as pessoas vão perceber, você tem um compromisso com a palavra do Senhor, com Jesus, com o Evangelho. A pessoa, ela está sempre... tem o pessoal que fala, né, que a posição de segurar uma TV de 500 polegadas, né, que ela fica assim, né, segurando aquele negócio pesado, né, posição de adoração. Então, a gente sabe como se comportar, a gente sabe como fazer aquilo que é mais para chamar a atenção dos outros, para que as pessoas não percebam o nosso afastamento, porque a gente está sempre fugindo. Mas, ao mesmo tempo, Deus está sempre fazendo um movimento de aproximação em nossa direção. É tanto que quando o homem e a mulher fogem, o que o texto diz é que quem vem até eles é Deus. Quem dá a primeira palavra é Deus. E o texto diz que por medo eles fugiram. E olha que interessante. Eu imagino que você já tenha tido medo de Deus por algum motivo. Ou medo de como Deus lidaria com o que você fez, por algum motivo. Por alguma forma como você imaginou que Deus fosse. Enfim, a gente tem essa maneira de lidar. Então, o medo, ele está sempre presente em nós. E o medo é importante também, né? Imagina, a gente sem medo, eu subiria no avião e pensaria, eu vou saltar daqui. Aí o medo fala assim, não, coloca o paraquedas, cara, você está maluco. Então, o medo, ele é uma tecnologia que Deus nos deu da gente ter ferramentas para tomar decisões, para que a gente não morra. Então, sem o medo, eu cometo atrocidades, né? Sem o medo, eu faço muita loucura. Então, o medo, ele me ajuda a tomar decisões que preservam a minha vida. Então, o medo, ele é uma ferramenta de preservação da vida. E a gente, muitas vezes, utiliza o medo como um recurso, e talvez um único recurso, para que a gente não morra. Mas se você tiver, você e eu, se nós tivermos o medo como a única ferramenta, o GPS da nossa vida, o nosso fim é a morte. Porque quem vive a vida com medo como direção, como ferramenta de direção e caminho, essa pessoa vive para a morte. Mas o contrário disso é o amor. Porque o amor lança fora todo o medo. Então, o medo, ele é uma ferramenta de preservação da vida. Então, a gente tem o medo, muitas vezes como recurso, que ele acaba prejudicando a nossa relação com Deus. E quem vive pelo medo caminha para a morte, mas quem tem o caminho do amor, caminha para a vida. Caminha para a vida. Nesse sentido, ele caminha para a vida. E isso, é esse o movimento que Deus mostra o tempo todo na história. Existe sempre um afastamento da nossa parte, mas existe sempre um movimento de aproximação de Deus. Porque o nosso olhar para o mundo está comprometido. Mas existe um olhar de Deus para nós, para restaurar o nosso interior, para que os nossos olhos vejam a partir de um novo mundo que começa a nascer dentro de nós. E Jesus vai dizer, se o teu interior for luz, os teus olhos serão luz.
e você vai ver um mundo de luz. Mas se o teu mundo, o teu universo dentro for treva, tudo teu vai ser treva. Já viu aquelas pessoas que não importa o lugar que ela tá ruim. Está todo mundo divertido, ela chegou, tá ruim. Ela vai achar uma coisa ruim. Porque dentro dela tem alguma coisa, o universo dela está corrompido. Mas quando o nosso interior, ele se transforma em luz, todo o nosso redor, ele se torna luz também. Então, o versículo 10 diz o seguinte: e ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que proibi comer? Então, esse movimento que nós insistimos em fazer na nossa vida, a gente, graças a Deus, tem o privilégio de viver essa contrapartida da parte de Deus, que é desse sopro de vida em nós. Então, quando Deus fala no Gênesis capítulo 1, que diz, e disse Deus, haja, esse haja é a ideia de sopro, de vento. Então, quando Deus olha para aquele universo das águas, os judeus, quando eles ouvem essa palavra águas, plural, automaticamente remete para eles a ideia de caos, desordem, desorganização, desarmonia. Então, quando Deus fala, sopra e sai da sua boca o vento, as coisas começam a tomar uma nova forma, uma ordem. Então, quando Deus também, da mesma forma, se aproxima de Adão, de Eva, naquele momento, e ele diz: onde estão vocês? Essa pergunta de Deus também é uma forma de sopro novamente, é uma forma de convite para a vida. O sopro de Deus, de novo, que vem pelas narinas e vem para os nossos pulmões, e toda vez que a gente inspira o sopro de Deus, e toda vez que a gente expira também o sopro da presença de Deus, e a gente vai emanando vida. Então, quando Deus pergunta onde nós estamos, e quando nós fugimos, toda fuga é também, no fundo do nosso coração, um desejo de que alguém continue nos procurando. Toda fuga, no íntimo nosso, ela também emite um desejo de que continue nos procurando. O maior medo nosso em relação à vida e à morte é pensar que a nossa vida está caminhando para a morte e aquele que é a vida e que pode nos julgar de alguma maneira está vindo na nossa direção, e se ele chegar muito perto, eu vou conhecer o repúdio, o afastamento. Eu tenho medo, eu vou me esconder, porque se ele me encontrar, ele vai me rejeitar. Então, para evitar que eu desejo tanto a presença e que eu necessito tanto do amor, do cuidado, do afeto, do carinho, eu tenho medo que um dia ele me encontre, porque eu não quero ouvir da boca dele dizer: eu te rejeito, não te quero mais por perto. E por isso a gente continua fugindo. Mas o que a gente percebe é que essa jornada de Deus para a vida, para a terra, mostra uma outra coisa. Mostra que esse que a gente sabe que é a vida pura, simples, singela, ou mais plena possível, ele vem na nossa direção não como um exercício de condenação, que Deus está babando para lançar sobre nós toda a raiva, toda a ira, todo o ódio. Não, ele vem na nossa direção para dizer: olha assim, eu criei vocês para que vocês fossem a minha imagem e a minha semelhança. Me entristece o coração ver vocês sendo aquilo que vocês não foram feitos para ser. Então, meu desejo é que vocês sejam resgatados, que vocês retornem. Então, finalmente, Deus aparece diante de nós e Ele vem com esse sopro de vida. Uma pergunta de: onde vocês estão? Onde você está? Por que você está se escondendo na religiosidade? Por que você está se escondendo nesses padrões que a gente aprendeu a construir,
Vamos buscar uma relação mais sincera, mas qual que é o teu medo? Qual que é o que te impede da gente ter uma relação mais próxima? O que te impede da gente se conhecer mais de perto? Ou como Jesus vai dizer, que o reino de Deus ninguém pode conhecer o reino de Deus se não for como as crianças. Então, converteu o seu coração como as crianças. E as crianças têm esse poder de forma sincera, abrir o coração e dizer tudo o que elas estão pensando. Inclusive, se elas estiverem no meio de um monte de gente, elas vão falar sinceramente o que está no coração. Os salmos vão ensinar muito isso para a gente. Se você abrir um salmo aleatoriamente, você corre o risco de ouvir uma coisa que você não gostaria. Porque você pode pegar alguém que está fazendo uma oração num tempo muito difícil da vida dela. Mas também, se você abrir ele aleatoriamente, você pode pegar uma pessoa cantando louvores a Deus, porque ela estava num dia de celebração, de sinceridade de coração. E é isso que a gente precisa aprender, de se dobrar diante de Deus como uma criança e sinceramente, olha, eu estou aqui. De forma humilde eu estou aqui. Eu não acho que eu tenho alguma coisa para te oferecer, mas de forma humilde eu quero estar na tua presença porque eu entendi que não vale outro lugar. Para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? E Lucas capítulo 4, que inclusive foi lido aqui pelo nosso irmão, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, esse aqui é o mesmo do Éden. É o mesmo. Que estava correndo de medo. E esse agora está recebendo esse convite aqui. Ó. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para proclamar para essas pessoas a verdade de onde eu estava fugindo. Agora, os mesmos que eram fugitivos, agora se tornaram esses que receberam esse sopro da vida e que, sem merecimento algum, podem desfrutar da presença de Deus e agora podem proclamar essa verdade de forma simples e de forma humilde. Sem muitas tecnologias, sem muitas firulas. E um exemplo disso, para a gente encerrar esse tempo aqui, quando a gente estava lá em Cruzeiro do Sul, a gente saiu para fazer uma campanha, fazendo alguns vídeos, com o palhaço, e a mídia estava diminuindo as informações sobre lá e ainda tinha muita coisa para fazer e automaticamente, quando isso acontece, as contribuições diminuem. E a gente sabia que estava caótico lá, mas já era uma notícia midiaticamente requentada, não fazia mais sentido para a mídia ficar divulgando aqui. Então, a gente criou uma campanha, vamos para a rua, vamos levar o palhaço. A ideia era levar o palhaço nos lugares, não enfatizar a lama e todas aquelas coisas, mas mostrar um palhaço que é uma criança brincando no meio da lama e mostrar esse contraste. Então a gente mostra esperança e mostra também o que ainda está acontecendo. A gente foi, os meninos, a gente estava no carro, eu estava me maquiando no carro, e eu falei assim, gente, deixa eu descer, me solta aleatoriamente aqui na rua, porque eu preciso esquentar um pouco. Porque a ideia era, a gente recebia cartas de crianças de vários lugares do Brasil, a gente ia nas casas onde as pessoas estavam tirando a lama e que de alguma forma podiam voltar para as casas, e a gente ia entregar, eu seria um carteiro que ia entregar instruções para reconstruir a cidade, e eram instruções para a mente e para o coração daquelas pessoas. E aí eu chegava lá e falava, olha, essa aqui é uma instrução para o seu coração, como é que é o seu nome? Essa carta é para você, para a gente reconstruir essa cidade. E aí no caminho eu desci do carro e falei, vou conversar com as pessoas para eu esquentar, porque eu sei que pode ser um momento tenso esse, né? E aí eu encontrei o seu João, a gente conversou um pouco, e aí quando a gente estava conversando, ele rindo e tal, eu olhei para cima, tinha uma criança. E aí eu acenei assim para ela acenou de volta, pensei, pô, ela não tem medo de palhaço, então eu vou lá. E aí eu fui me aproximando. Cheguei perto e falei, oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ela, Gabi. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem. Onde você mora? Eu moro aqui. Você mora com quem? Mora eu, meu pai, minha mãe
meu Dindo e a minha Dinda foi enterrada ontem. Já assim, de cara, como criança é, direta. Aí eu, sério, sua Dinda foi enterrada ontem? Foi enterrada ontem. E você está aqui com quem? Ah, tá só o meu Dindo, meu pai e minha mãe saíram. Posso conhecer seu Dindo? Pode. Aí eu saí gritando, seu Dindo! Ô, seu Dindo, bom dia para você. Aí ele saiu na porta. Olha, aí expliquei para ela o que estava acontecendo. Mostrei, olha, tem aqui uma carta para o senhor, seu Dindo. Aí ele, uma carta para mim, uma carta para o senhor. Eu entreguei a carta para ele, pedi autorização para a gente filmar. Ele falou, não, tá tudo bem, nós fizemos aí. Ele contou a história. E aí ele conta a história de que ele estava com a esposa, o neto, na casa, a água começou a subir, né? E o que acontecia muito lá é que as pessoas, as casas, muito relevo, então as casas ficavam cercadas de água quando você menos esperava, né? E não conseguia sair, as pessoas tinham que ficar em casa. A água continuou subindo, e aí eles foram para o forro da casa, a água continuou subindo, eles foram para o teto da casa, eles pularam para uma outra casa que era mais alta, a água continuou subindo, eles foram para um galpão, e no galpão a água entrava e fazia muito barulho, né, com as madeiras, e fazia redemoinho dentro. Ele fala que o neto dele ficou com muito medo e gritou, vô, me salva. E aí nisso que ele pega o neto, coloca num pé de eucalipto, que era uma árvore grande que tinha lá. Nessa tentativa de colocar o neto na árvore, a esposa foi levada pelas águas e não sobreviveu. E eu encontrei a Gabi um dia depois do sepultamento. Ela foi encontrada, né, depois de alguns dias e foi sepultada. E aí, ele foi contando essa história. A Gabi, conhecia a Gabi primeiro, ela ficou ali, parada, ouvindo o seu Dindo contar aquela história, né, que ela já devia ter ouvido algumas vezes. E quando ele terminou de contar a história, eu olhei e não vi mais a Gabi. Pensei, ela deve ter ouvido, um palhaço veio na minha casa para fazer uma coisa, para ser engraçado, e ficou essa história triste de novo aqui, não gostei. E imaginei, né, na minha cabeça, sumiu, foi para dentro de casa. Depois de um tempo, a Gabi volta. Seu Dindo tinha contado a história, tinha lido a carta. A Gabi volta com um papel A4 que ela tinha dobrado, grampeou dos dois lados, dobrou e virou para mim assim, falou, para você. Estava escrito, era uma cartinha para o palhaço, estava escrito. Aí ela me quebrou. Aí eu me ajoelhei, peguei a carta, abri, e aí dentro do envelope, né, abri o envelope, dentro do envelope tinham 4 marshmallows, azul com branco, que era o preferido dela. E dentro tinha um pedacinho de papel que ela rasgou e escreveu. Do jeitinho dela, vou falar igual ela escreveu. Obrigado por nos fazer evoluir nesse tempo difícil, palhaço legal. E ali eu me ajoelhei com ela, peguei um dos marshmallows, dei um para ela, fiquei com outro, falei, vamos brindar. Aí a gente brindou, comeu o marshmallow. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu estou 12 anos estudando o palhaço, buscando essa pureza, esse caminho. E a Gabi simplesmente foi a Gabi. Simplesmente foi ela. O que ela pensou? Bom, se tem crianças de vários lugares do Brasil enviando carta, eu também sou criança. Se elas estão enviando cartas, sabe escrever? Eu também sei escrever. Eu também vou escrever uma carta. Escreveu a carta e entregou a carta dela. Então, nós saímos daqui, desse lugar de fugitivos, para pessoas que estão sendo encontradas por Deus, e estão sendo sopradas nos seus corações um espírito de vida, que da forma mais singela compartilham vida, sem apontar o dedo, sem gritar, sem falar alto, sem imputar força sobre as pessoas, mas com leveza, do jeitinho de Jesus. Então, o que eu queria te convidar nessa manhã é, se por algum motivo você tem fugido de Deus da forma mais tecnológica que você possa fazer, seja com excesso de trabalho, ausência de silêncio, não conseguindo ter o seu tempo de meditação, de orar, de oração, seja lá como for, eu queria dizer para você que ainda assim, Deus continua fazendo um movimento na sua direção e perguntando para você, onde você está? Onde você está escondido? Na religiosidade? Na vida acelerada? No trabalho? Onde você está se escondendo? O medo está dominando você? O medo está virando uma parede, uma barreira entre você e Deus? 1 João, capítulo 4, diz assim, versículo 16. Assim conhecemos
o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. E ele diz, Deus é amor. Pum, aí ele bota um ponto. Eu quero um ponto, porque eu quero dar uma ênfase. Deus é amor. Eu estou fugindo de Deus, mas Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Mesmo num dia que a gente estiver diante de um julgamento, a gente vai estar lá tranquilos. Porque a gente não está confiando na gente. A gente está agarrado no amor que veio perguntar para a gente, onde você está? E você levantou a mão e falou, Senhor, eu estou aqui todo quebrado, estou dentro da fossa. Estou aqui, nem queria dizer que eu estou aqui, mas eu estou aqui. E porque neste mundo nós somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu queria desafiar você hoje de manhã, aqui. Primeira coisa, lembrar para você e para mim, que Deus se faz presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Quando se abre a porta de casa, quando se caminha para trabalhar. A segunda é que lembrar que nós temos a tendência a fugir de Deus. E quando isso acontece, normalmente a gente imagina que Deus é um juiz bravo, violento, que se Ele nos encontrar, a gente que aguarde. Mas Ele lembra com pontuação. Deus é amor. E o que é esse amor? Jesus Cristo de Nazaré. É nele onde a gente pode encontrar a materialização do que a gente chama de amor. Deus não é o amor romântico que as pessoas falam. O amor é Jesus, que vem na nossa direção, encontra os pecadores e pecadoras, traz purificação para todas elas e perdão para os seus pecados. E eu quero dizer para você, os teus pecados estão perdoados no nome de Jesus. Não há nada mais que nos separa do amor de Deus, nem morte, nem tribulação, nem treva, nem a sua força pode te separar do amor de Deus, nem a sua inteligência pode te separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus veio na nossa direção só para o sopro de vida, e como Ele fez no Gênesis capítulo 1, transformar o que era caos em ordem, o que era um terreno sujo, baldio, feio, transformou num jardim belo para a gente habitar na sua presença. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos encontrou. Obrigado porque o Senhor veio na nossa direção. Obrigado porque quando a gente estava escondido na fossa, o Senhor continuou gritando, chamando pelo nosso nome e nos convidando para perto, para transformar o nosso caos em ordem, para transformar a nossa desarmonia em harmonia, para transformar o nosso ódio em paz, em atos de bondade, de amor, para transformar o nosso medo em leveza, em vivência diante da Tua presença, com tranquilidade, como quem caminha com um pai que é bom e que sabe o que é bom para os seus filhos. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos nossos irmãos e irmãs que puderam estar aqui hoje, aos que não puderam estar por motivo de saúde. Cuida deles lá, o Senhor nos deu esse poder, no Teu nome, de clamar por cura por eles, e nós clamamos nessa manhã. Para aqueles que estão fugindo, Pai, que eles parem, que eles repousem e que eles aguardem o Senhor chegar perto dos seus corações e resgatá-los para a Tua presença. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, para que a gente seja espelhos do Senhor, onde quer que a gente esteja. Por isso nós oramos e por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.